Gente, espera, deixa eu só ver se eu tô gravando aqui. Ai, tô. Bom, então esses esquemas, gente, desadaptativos, né, o que eles, né, que com suas estratégias cognitivas, então, não só os esquemas, né, que é essa forma aí de interpretar situações, mas também com a forma como eu vou lidar com essas interpretações, ele coloca dentro desses 18 esquemas. Então, são cognitivas, né, estratégias cognitivas, ou então daquele processamento de informações que a gente já falou tanto, né, que está lembrando da historinha lá, então está aqui, né, o processamento das situações. Comportamentais, então como eu vou me comportar mesmo, né, como eu vou agir de acordo com as situações. Experienciais, as experiências que vão surgindo na minha vida, e interpessoais específicas, né, que aí diz muito das nossas relações. E aí, por incrível que pareça aqui, são 5, né? Por isso que eu sempre falo para vocês que esse filme foi feito por alguém da TCC. Então, aqui tem os 5 humores, né? O que a gente chama de humor. Né? Então, a raiva, esse aqui vocês lembram como é que chamava? Eu não lembro. Seria a razão, né? A lógica ali. A alegria, o ego aqui e a tristeza. Né? Então, de acordo com as suas características, os esquemas, eles são agrupados em 5 domínios. Como essas 18 são muitos esquemas, né, 18, então o que ele fez? Ele agrupou em 5 domínios. E esses 5 domínios aqui, cada um deles tem as suas estratégias. E aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, domínio 1, desconexão e rejeição. Então, como é a família dessa pessoa, né? Ou como pode ser a família dessas pessoas? Então, existem sim padrões familiares, surgem de experiências em que a família caracteriza-se por frieza, rejeição, contenção das expressões, solidão, explosões, imprevisibilidade, abuso ou falta de vínculos seguros. Tá? Precisa ter todas as características? Não, não precisa. Tudo vai depender da forma como você interpreta, né, essas características aqui, o quanto elas são fortes para você. Por exemplo, pais que não têm habilidade, né? Ai, meu Deus do céu, tem um visitante ali. Pais que não, simplesmente não aprenderam, né, a elogiar, né, que são, sabe, aquelas pessoas que chegam em casa, cada um vai para o seu quarto, né? Então essa pessoa acaba tendo que lidar muito com essa sensação de solidão mesmo. Não é solitude não, tá, gente? É solidão mesmo. Bom, quais são as principais características dela? Então, a expectativa de que as próprias necessidades de segurança, estabilidade, cuidado, empatia, compartilhamento de sentimentos, aceitação e respeito não serão atendidas de forma constante e previsível, tá? Então, é aquela pessoa assim que, como não tem nenhuma relação, por exemplo, com os pais, acontece algum problema, fala assim, não, eu não posso contar com os meus pais para isso. Assim, é mais ou menos assim que ela entende, tá? Acontece alguma coisa no trabalho, para quem que eu vou contar isso? Tá? Então, muito provavelmente, porque lá na infância, quando ela tinha algum problema, ela muitas vezes não pôde contar com os pais para falar sobre isso. Inclusive para levar bronca, tá, gente? Então, quando eu falo desses padrões aqui, levar bronca também faz parte, tá bom? Que mais? Ué, repetir aqui. E esses esquemas incluem o quê? Abandono, instabilidade, desconfiança, abuso, privação emocional, defectividade, vergonha e isolamento social, alienação. Então, são aquelas pessoas que estão sempre muito sozinhas, tá? Tendem, né, a desconfiar de tudo e de todos.
né? Não tem muito afeto nas suas relações. Bom, autonomia e desempenho prejudicados. Quais que são as características? Expectativas sobre si e sobre o mundo que interferem com as próprias habilidades percebidas de se separar, sobreviver, funcionar independentemente ou desempenhar alguma atividade com sucesso, além de incapacidade de gerir a própria vida. É uma criança na vida adulta. Um exemplo para vocês, que eu já dei algumas vezes, de um rapaz que eu falei para vocês que eu sempre discuti muito com os psiquiatras dele, porque para mim, no meu entendimento, ele estava dentro do espectro autista, tá? E aí o que acontece? Ele não fazia, ele apesar de ser um concursado, então ele tinha um emprego dele, o emprego dele é absolutamente monótono, era aquela coisa de, né, fazer sempre a mesma coisa, e ainda ele fazia sempre o mesmo percurso da casa para casa, ele não tinha nenhum amigo, tá? Nenhum mesmo. Uma outra coisa que também era muito presente assim na vida dele. Eu nunca vou conseguir ser promovido, eu nunca vou conseguir namorar com ninguém, eu nunca vou ter amigos. O pai, na verdade, ficava responsável por comprar os remédios que ele tomava. A mãe não permitia que ele experimentasse nenhuma comida diferente, para vocês terem uma ideia. As roupas dele eram escolhidas pela mãe todos os dias, tá? Então, como que ele se enxergava ali, gente? Totalmente incapaz, né? Totalmente dependente. Peraí, só um minuto. Tá. Então, os padrões familiares, como eu acabei de descrever para vocês, né? Havia o que aqui? Uma super proteção. Oh, meu Deus, que saco. Peraí. Super protetora, emaranhada, debilitadora da confiança ou pouco reforçadora. Então, é assim, aquela família que, tipo, o menino não podia fazer nada, né? Menino não, né? Que era um homem de 30 e poucos anos na época. E aí é óbvio que, assim, não era aquela... Ninguém da família dele falava assim para ele, ó, fulano, tenta, vai sozinho, experimenta. Não, o máximo que pode acontecer é você quebrar a cara, a gente está aqui para te apoiar. Tá? Então, isso não existia. Então, envolvia esse cara numa bolha, né? E ele acabava não conseguindo estabelecer nenhum outro tipo de vínculo com ninguém. E o que esses esquemas incluem, então? Dependência, incompetência, vulnerabilidade a danos e doenças. Era uma coisa também muito presente, tipo, se eu ficar doente, quem vai cuidar de mim? Tá? Uma gripe para ele não posso sair de casa, não posso trabalhar, tá? Porque era sempre alguma coisa muito mais grave. Esse emaranhamento, né? Era tudo muito misturado, não se sabia se ele era uma criança, se ele era um homem, se ele trabalhava, se ele não trabalhava, era tudo muito confuso ali. Self subdesenvolvido e fracasso. Então, realmente, o self, né, que é responsável pelas nossas atitudes, né, pelas nossas escolhas, então totalmente subdesenvolvido. Também ele nunca aprendeu a escolher nada, né? Para ele era sempre calar e aceitar. E era assim que funcionava a vida dele. E fracasso porque ele não tinha nada nem ninguém que o apoiasse, né? Que pudesse dizer para ele, como eu falei para vocês, tenta que você pode conseguir, ou se não conseguir, a gente vai te apoiar da mesma forma. O domínio 3, então, limites prejudicados. Então, caracteriza-se por deficiência nos limites internos, na responsabilidade com os outros e na orientação para metas em longo prazo, levando a dificuldades em cooperar, assumir compromissos, respeitar os direitos dos outros ou estabelecer e atingir metas pessoais realistas. Responsabilidade com o outro, principalmente, isso fica uma característica que está muito presente, né? Então, aquela pessoa que, tipo, realmente não tem compromisso.
Por exemplo, começa um emprego, aí se a pessoa, né, o chefe dele faz uma crítica, fala assim, fulano, você poderia fazer isso aqui melhor, né? Não ficou muito bacana, mas a gente te ajuda, a gente pode te orientar. Então eu quero sair, eu peço demissão, tá? Mas espera, vamos conversar, né? Você pode crescer na empresa, você está aqui só uma semana, né? É normal, você está aprendendo ainda. A gente vai te explicar, a gente vai te orientar, eu tô aqui para isso. Não, eu prefiro sair, tá? Fulano, me ajuda a fazer um trabalho? Não, não, eu prefiro fazer sozinho mesmo. Então, vamos, eu vou fazer com você. Aí você marca 2 horas do dia seguinte. 2 horas, daqui a 3 dias, a pessoa fala, e aí, você fez o trabalho? Porque eu não pude fazer com você, tá? Respeitar os direitos dos outros ou estabelecer e atingir metas pessoais realistas, né? Então, tipo, não, eu sou o melhor e eu vou ser o melhor sempre. E aí eu me lembrei muito daquela mulher, né? Desses limites prejudicados. Na hora ali, o que que ela falou, né? Isso é, desculpem, nem sei se eu poderia falar isso, mas isso é falta de caráter, né? Ela virar e falar que não, nós somos melhores do que você. Quem disse? Tá? Essas pessoas não têm muito essa noção, não. Em qualquer comparação, te jogam ali 1000 coisas e os outros que se danem com os outros, né? Padrões familiares, famílias permissivas, é, superindulgentes, carentes de direção, disciplina e limites sobre assumir responsabilidades, cooperar e estabelecer metas. Cabe aqui, tá? Lembrando que a gente está falando do mesmo domínio, aqui o domínio 3, limites prejudicados, o exemplo do menino que eu falei para vocês, tá? Então, eu faço mesmo, meu pai depois me ajuda. Eu gasto, mas estourei o cartão da minha mãe. A mãe fala assim, como assim? Como que você fez isso? Você gastou muito dinheiro, não sei o que. Meu pai paga, tá? E os esquemas incluem o quê? Então, os esquemas são as estratégias, tá, gente? Não esqueçam. Merecimento, grandiosidade e, e de autocontrole, autodisciplina insuficientes. Então, nossa, estourei o cartão da minha namorada. Mas eu mereço. Eu mereço. Tipo, sei lá, chega na aula totalmente alcoolizado. Aí a professora fala assim, poxa, né, você poderia, vai beber uma água, sei lá, né, ou fica fora. Não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui porque você tem que me aguentar. É o velho, eu tô pagando. Tá? E aí deixa de existir os seus colegas, o seu professor, ordem, né? Limites. O domínio 4, orientação para o outro, né? Ele tem uma característica, caracteriza-se por um foco excessivo nos desejos, sentimentos e necessidades dos outros, à custa das próprias necessidades, a fim de obter amor e aprovação, de manter o sentimento de conexão, evitar retaliação ou aliviar a dor dos outros. Gente, esse aqui eu acho que todo mundo em algum momento tem um pouco, sabe? Mas você às vezes está super apertada de trabalho mesmo, né? Você está cansado, e aí o colega fala assim para você, mas é que eu tô doente, você pode fazer para mim? Tá doente nada, entendeu? Quer ir para balada ou não tá afim de fazer. E aí o que que acontece? Você fala, não, eu vou fazer. É a tal da dificuldade de falar não, tá? Só que é sempre assim, sempre. Ou então é aquela pessoa que sempre sonhou em fazer uma viagem. Aí ela consegue o dinheiro. Aí o fulano quer trocar, o namorado quer trocar de carro. Aí ela fala assim, eu tenho dinheiro guardado, você quer? E dá o dinheiro para a pessoa, entendeu? Para o namorado, mesmo se prejudicando, tá? Então é um medo absurdo de ser, né, de sofrer uma retaliação.
não saber lidar com a dor do outro, né? E manter sempre esse sentimento de aprovação. Esse domínio, gente, ele é muito observado, por exemplo, já em crianças, e aí as professoras vão saber me dizer disso, né? Então, a criança tem aquele estojo mais legal, com todas as canetas coloridas, canetinhas, lápis de cor. Aí a coleguinha dela não trouxe, não levou. E aí ela fala, não, você quer? Eu te dou. Eu não empresta, dá para a coleguinha. Aí ela chega em casa, a mãe olha as coisas dela, fulana, cadê seus lápis? Cadê seus... Ah, eu dei para minha coleguinha, entendeu? Para pertencer àquele grupo, tá? Para ser aprovada, para ter o carinho dessas outras pessoas, dessas outras crianças. E tem gente que dá o lápis de cor, né? Inclusive na idade adulta, e não são poucos, a gente sabe disso, né? Então, abrindo mão dos nossos desejos para o outro, né? Em função do outro. Bom, e aí essa família como que é, né? Qual é o padrão que a gente pode observar? Baseada na aceitação incondicional, então tudo que você faz, né? Em que as crianças devem suprimir aspectos importantes de si mesmas para obter amor, atenção e aprovação. As necessidades e desejos dos pais ou a aceitação de status sociais são mais valorizadas do que as necessidades emocionais da criança. Então, às vezes, a criança, tipo, tem uma festinha de aniversário e a criança fala assim, mas ela não é minha amiga, eu não quero ir. Mas você vai, porque a mãe dela é minha amiga, porque a mãe dela, o pai dela trabalha com o seu pai e é importante para as nossas relações, tá? Mãe, eu não quero dormir na casa da minha coleguinha, não, mas você vai. E por aí, né? É bem esse tipo de adolescentes mesmo. Ah, eu quero fazer psicologia. Não, se você não fizer medicina, você não faz faculdade nenhuma, tá? Por quê? Por causa do status, né? E aí, como que esses esquemas então vão aparecer, né? Subjugação, então eu estou sempre abaixo daquele que está, né? Dos meus colegas, dos meus amigos, se é que eu consigo formar vínculos afetivos desse nível. Autossacrifício e busca de aprovação, então eu sempre me sacrifico pelo outro, ainda que seja pelo tempo, pelo o meu humor. Hoje eu não estou a fim de conversar com ninguém, mas fulano precisa de mim, aí você vai, entendeu? Você é incapaz de falar assim, fulano, eu não estou muito legal, será que a gente pode conversar outro dia? Essa possibilidade não existe. E reconhecimento, né? Então, na verdade, você nem sabe o que você quer, o que você gostaria, porque você está sempre tão atento ao que o outro, ao desejo do outro, que os seus desejos são suprimidos. E por fim, então, o domínio 5, que é a supervigilância e inibição. Então, ele é caracterizado por indivíduos que costumam suprimir os próprios sentimentos e impulsos espontâneos, à custa de felicidade, autoexpressão, relaxamento, relacionamentos íntimos e boa saúde. São preocupados, vigilantes e propensos ao pessimismo. Essas características dizem muito do autocuidado, de você relaxar mesmo, de você pensar em você, de você pensar no que é bom para você, no que seria interessante para você fazer. Aquela pessoa que quer fazer tudo sempre, né? Muito ansiosa, né? Então você não tem tempo para relaxar, você não pode deixar de assistir uma aula para ir tomar cerveja com seus amigos num dia super estressante, porque você vai ser muito prejudicado, você não vai aprender aquela matéria, você não vai, a professora vai te punir de alguma maneira, vai dar tudo errado, e se eu for lá, eu vou engasgar com a cerveja e morrer afogada, tá? Então é bem assim mesmo, é bem dramático. Os padrões familiares, então, a família é normalmente de origem severa, exigente e punitiva. Então, aquela família assim, meu filho é perfeito. Tá? O erro não faz parte do nosso vocabulário. Tá? Nota baixa jamais, isso não existe. Namorar só com alguém que seja aprovado por nós, né? Se você não fizer do meu jeito, você vai se arrepender.
E os esquemas, eles incluem, então, o negativismo, pessimismo, inibição emocional, né? O que significaria essa inibição emocional? Né? Você não se permite viver nada com intensidade, né? Você não se permite aproveitar e vivenciar aquela experiência na sua totalidade. Padrões inflexíveis, né? Então é o tudo ou nada, crítica exagerada e postura punitiva. Então, também são pessoas muito críticas, né? Fala assim, você está num grupo conversando e de repente, não, mas isso é errado. Não pode fazer isso. Não, mas a gente pode tentar. Não, não pode. Isso está errado. Tá? Mas se a gente tenta... Não, se vocês tentarem, eu saio do grupo porque isso está errado. Eu não vou pagar por isso. Tá? Então, a gente entende, às vezes a gente entende esses esquemas como um medo, né? Um medo muito grande, um medo de arriscar, um medo de viver, um medo de sentir coisas. E aí a gente tem os estilos de enfrentamento, né? Então, a ativação de um esquema, ele representa uma ameaça. Sempre que um esquema desses aqui é ativado, tá? Ele vai representar para você uma ameaça. A ameaça vai disparar reações de alarme. Então, lutar, fugir ou paralisar é exatamente o que eu falo das duas mãos. Então, isso é fácil de decorar. Então, eu vou, né, vou brigar mesmo, ou eu vou fugir daquela situação a todo custo, ou eu vou ficar paralisada e não vou falar nada, não vou responder. As quais correspondem respectivamente aos estilos de enfrentamento, hipercompensação, evitação e resignação. Então, a hipercompensação, a pessoa sente, comporta-se e se relaciona de maneira oposta ao esquema, na tentativa de ser diferente daquela criança que foi no passado. Então, se a criança foi submissa, agora eu vou ser a porra louca. Eu faço o que eu quiser e ninguém me impede de nada. Ou vice-versa, era uma criança que até experimentava, né, que se divertia, que se permitia, e chega na idade adulta, não, eu não posso fazer nada, porque senão eu vou ser punida. Então é sempre um inverso aí. A evitação, o indivíduo procura impedir que o sistema seja ativado, bloqueando pensamentos e imagens, usando distração quando estes surgem, sempre com o objetivo de não sentir o esquema. Então, assim, eu fiz alguma coisa errada. A Denise vai me chamar a atenção. Ao invés de eu enfrentar a Denise, eu vou fugir dela, tá? Eu vou evitar o contato com ela. Então, eu não vou aparecer. Nossa, eu não vou aparecer na aula. Eu não vou falar com fulano que tá lá na aula. Perdi o livro da Efigênia. Putz, saí da faculdade porque eu perdi o livro dela. Como é que eu vou contar para ela que eu perdi? E assim, todas essas situações. Tá numa relação, vamos namorar? Não, melhor a gente terminar, tá? Porque isso indica que você vai ter que enfrentar os seus sentimentos e você vai ter que investir neles. E aí, por fim, então, a resignação, que o indivíduo assume o esquema e não luta contra ele. Mesmo experimentando sofrimento emocional, ele age de modo a confirmá-lo. Então, é aquela coisa que aí a gente fala muito da violência, né? Da violência nas relações, as relações não saudáveis, né? Abusivas, muitas vezes. Já tô aqui mesmo, né? Eu tô sofrendo, tá doendo, né? Não sou bem tratada, tal, mas aí eu vou fazer de tudo para encobrir até essa relação de maneira que as pessoas não percebam esse meu sofrimento, porque assim eu não preciso enfrentar uma mudança, eu não preciso enfrentar nada que seja diferente daquilo que eu já estou vivenciando. Nossa, falei pra caramba, né? Gente, então assim, deu para entender? A Raquel tá falando assim, né? Eu sei que eu falei pra caramba, eu tô até com sede já aqui, ó. Dá para vocês entenderem que principalmente esses estilos de enfrentamento, eles estão muito presentes na nossa vida? Uma coisa que é importante a gente falar é que esses esquemas, eles surgem, eles não são uma constante, tá? Eles são ativados. E aí, à medida que ele é ativado, né? Então você vai
buscar esses enfrentamentos, é uma forma de enfrentar esses domínios. E aí sim, então ou você vai enfrentar, ou você vai se resignar, né? Ou você vai lutar. Então é sempre Efigenia inevitável, tá? Assim, eu acho que eu gosto muito de falar de terapia dos esquemas, infelizmente, né? Ainda não é possível que seja presencial, porque normalmente eu faço com vocês, né? Eu tinha até mandado, né? O inventário de esquemas, né? Então eu faço junto com vocês, os que me mandaram aqui, agora vão conseguir compreender, né? Essas respostas do inventário. Eu acho que tudo bem se a gente de vez em quando tiver um esquema desadaptativo. O problema é quando a gente vive. Sim, eu sei disso. Então, assim, quando a gente vive em função desses esquemas e já esquece que muitas vezes você tem condições de enfrentá-lo, né? Às vezes, não em períodos mais difíceis da vida, por exemplo, agora o que a gente está vivendo, imagino que muitos de vocês, e eu também, têm enfrentado os meus esquemas desadaptativos. Tá? Eles estão sendo acessados em muitos momentos, muitos. Inclusive aqui com vocês sabem disso, né? Então, assim, às vezes eu falo, putz, e aí te paralisa mesmo, né? Quando a gente consegue raciocinar de acordo com ele, a gente acaba ficando paralisado mesmo, porque é muito difícil, né? Enfrentar aquilo que a gente está sentindo e ainda dar conta dos outros, né? Nessa situação específica, principalmente nos trabalhos, no trabalho da gente, a gente tem que dar muito conta do outro também, né? Mas eu acho muito gostoso trabalhar com esquemas, eu acho que, assim, essa identificação que eu acredito que todos tenham aí em algum momento, usem isso a favor de vocês, façam com vocês mesmos, tá? Experimentem fazer o inventário, preencher o inventário, porque, como eu falei, ele é inconsciente, eles são inconscientes, mas a partir do momento que a gente consegue identificar esses esquemas, a gente já está fazendo uma mudança, a gente já está dando um passo para essa mudança. Ok? Emerson, não, deixa eu até olhar aqui, porque eu não me lembro se no do Judite tem a teoria dos esquemas. Deixa eu olhar aqui. Não, mas eu mandei 2 textos para vocês. Vocês lembram deles ou não? Vocês querem que eu reenvie? Vocês querem, gente? Bom, eu vou reenviar porque eu não estou vendo a resposta aqui. Sim, sim, sim. Então eu vou reenviar. Ele é um artigo, ele é bem completo, explica, né? Trocando assim ele é um pouco mais extenso, assim, mas ele explica muito bem os esquemas e a forma como a gente trabalha com inventário e tudo mais. Então, eu vou mandar para vocês, tá? Acho que se vocês entenderem, fica muito fácil, tá? Então, assim, se vocês quiserem depois fazer perguntas, por favor, façam, ok? Eu queria fazer uma. Diga, Antônio. Desadaptativos, né, remotos, você falou que eles ficam fora da consciência. Sim. Explica melhor, que eu fico um pouco na dúvida. Para TCC, Antônio, não a gente não trabalha, né, com consciente, inconsciente, pré-consciente, não é isso, mas a gente pode entender mais ou menos como é o senso comum mesmo, é aquilo que você não percebe, tá? Quando não está na consciência, é porque ele não está de acordo com a sua percepção, não existe um raciocínio, tá? Você simplesmente reage e os utiliza, mas não pensa sobre eles, ok?
Tanto que a gente, assim, uma coisa que é legal é porque, assim, a gente fala que ele não está na consciência, mas a gente não fala que ele é inconsciente, né? Porque, teoricamente, assim, o inconsciente estaria num nível mais profundo, né? E o esquema, por incrível que pareça, ele é de relativo fácil acesso, mesmo naquelas pessoas com transtornos de personalidade que eu falei para vocês. Então, eu acho bem interessante isso também, nesses esquemas. A gente não usa uma outra, sei lá, informação. A gente não usa os esquemas, né, ou a teoria dos esquemas, só para lidar com transtornos de personalidade, tá, gente? Ele foi criado a partir dessa demanda, mas a gente pode lançar mão dessa estratégia, né, como uma estratégia. Assim como eu falei para vocês na quinta, né, do Mindfulness, que você pode lançar mão do mindfulness enquanto uma estratégia a qualquer momento, ainda que não esteja dentro de um protocolo, tá? As respostas são diferentes, óbvio, né? Mas é possível que se utilize como uma estratégia também. Então, eu gosto muito de usar, tá, os esquemas nos processos psicoterápicos dos meus pacientes. Eu acho que chega um momento assim que é bem interessante, principalmente quando eles já estão com você há muito tempo, que aí toda aquela estrutura da TCC já não é muito atrativa para essas pessoas. Então, você utiliza, né, um outro formato, assim, que é bem interessante. Mais alguém, gente? Não? Bom, só para lembrá-los, gente, então, quinta-feira, tá? Deixa eu encerrar aqui, encerrar a gravação e dar um recadinho. Só um minuto.